Então, eu cheguei com um sonho, né, de um sonho de ter uma família. E porque eu não tive essa referência no casamento dos meus pais. E quando eu cheguei na terapia do amor, eu fiquei maravilhada quando eu via os pastores, bispos, falar do casamento. Né? Eu falava, meu Deus, mas isso parece coisa de filme, de novela, né? Mas ali eu aprendi o caminho. Ali eu comecei a obedecer. Eu peguei uma foto da família do bispo Júlio Freitas. E, né, porque é uma referência. A vida de vocês é uma referência. E aí eu recortei, né, e comecei a praticar a fé, eu comecei a orar, a acompanhar o blog da dona Viviane Freitas, eu comecei a ler os jornais, os livros, eu comecei a me alimentar, né? Tudo que era relacionado ao caminho da fé, eu comecei a me alimentar, né? E você foi se espelhando neles, então? Sim, eu fui me espelhando. E o que acontece, pastor? Quando eu cheguei na igreja, aqui, eu cheguei assim, deprimida. Eu estava num relacionamento que aparentemente era bom, né? Eu vivia de aparência, a vida financeira destruída. Inclusive, o meu primeiro carro eu acabei perdendo, ele nem sabe disso, estou falando agora. E só que acontece, nessa reunião, Deus ele me transformou, né? A minha vida começou a ter sentido e eu mudei. E de fato foi uma mudança, né, de dentro para fora. E eu lembro também que o bispo Macedo ele tinha falado, né, que a pessoa ela tem que lutar para poder formar a cruz, né? Ou seja, a parte vertical, né, representa a nossa vida com Deus e a horizontal é o nosso casamento. Então, assim, a pessoa ela teria que priorizar isso. Então, assim, e foi o que eu fiz. Eu priorizei, né, a minha vida espiritual. Olha só, eu cheguei com um sonho de ter uma família, né, um casamento perfeito. Mas o que acontece? Só que, quando eu comecei, eu aprendi que a coisa mais importante na minha vida era o meu relacionamento com Deus. Então, o meu foco ali na hora mudou. Era onde tudo começa, né? Onde tudo começa, né? Onde tudo começa. E quando, de fato, eu tive o meu encontro com Deus, eu consegui formar essa parte da cruz, eu priorizei o quê? A lutar pela minha vida sentimental. Eu já não era uma pessoa mais insegura, uma pessoa mais tímida. Então, assim, Deus ele me mudou mesmo, né? E até mesmo assim na minha área profissional foi impressionante. Eu comecei o quê? A me destacar na empresa, que eu consegui chegar, né, no cargo máximo, né? Mas eu falei assim, meu Deus, eu estou vendo que eu estou me tornando uma mulher bem-sucedida, mas sozinha. Sozinha. Eu falei assim, não. Eu falei assim, não, isso não é isso que eu estou aprendendo aqui. Eu vou formar minha cruz. Eu coloquei isso dentro de mim. Eu preciso formar essa cruz. Qual o resultado? Hoje eu estou casada. Encontrou o homem da sua vida? Sim. Vocês estão casados há quanto tempo? Uns 40 dias. 40, lua de mel, então. Como é que está esse casamento? Então, pastor, a minha vida ela engloba muita coisa na igreja, né? Com o passar dos anos, a gente vai vendo que a gente prioriza algumas coisas e esquece outras. É onde muitos erram, porque às vezes foca algo que lá na frente vai ter um estrago muito grande na sua vida. Eu cheguei e priorizei primeiro minha libertação, batismo com o Espírito Santo, conquistei bens, carro, imóveis, mas chegou uma hora que eu vi que eu tinha uma construção bem construída, porém faltava o telhado. Então, assim, não adiantava nada. Eu tinha tudo, mas faltava alguma coisa. E aí eu priorizei isso, porque eu falei, agora chega de ficar priorizando uma coisa e deixando a casa descoberta, que era a minha vida sentimental. Tinha vindo de um relacionamento destruído totalmente,
E eu priorizei isso. Como na vida da gente tem que ter prioridades, enquanto a gente não põe isso como prioridades, a gente fica dando chute ao vento, a gente não conquista aquilo que a gente realmente quer. Veio de uma forma assim que eu não esperava, porque ela é de uma outra cidade, a gente não tinha a mínima possibilidade de se conhecer, porque não tinha contato nenhum. Mas aí Deus, né, Deus prepara, né, ele cria situações e que faz as coisas acontecer, e foi assim que aconteceu. Quando eu cheguei com 29 anos. Com 29 anos. E eu fui abençoada na vida sentimental com 35 anos. Então, nesse tempo, a família foi contra, porque como eu cheguei, né, de um outro relacionamento, então, quando eu abri mão, porque, na época, ele não aceitou, ele não quis vir comigo. E aí eu não pensei duas vezes também para poder abrir mão, embora, né, era o meu sonho, né, de início, era chegar e resolver o meu problema na vida sentimental. Mas o que acontece? Ali, na realidade, já foi o meu primeiro sacrifício, abrir mão de um relacionamento, né, que essa pessoa ela não queria nada com Deus. E perseverei. Eu lembro que um dia, isso é muito forte, pastor, eu lembro que um dia eu cheguei da igreja, num domingo, e entrei no meu quarto. E meu pai, ele estava na área, aí ele falou assim, poxa vida, eu tenho uma filha tão bacana, mas tadinha, ela vai ficar para a titia. E aquilo ali me revoltou assim, de uma tal maneira que eu abri a janela assim, do meu quarto, né? Mas assim, eu não fui para falar com ele, eu fui falar com Deus. Falei assim, meu Deus, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor ouviu. Isso é problema do Senhor. E crendo, né? E crendo que, na hora certa, usando a fé, eu ia ser honrada, né? E esse problema, ele resolveu, né? Foi resolvido. Agora, uma pergunta curiosa. Aquele propósito do quadro da visão, onde você colocou a foto da família do bispo Júlio Freitas, e você determinou, é assim que eu quero a minha vida. Se cumpriu? Sim. Deus abençoe.